está no canal A Barca Marina. Eu sou Marina Ruivo e estou aqui para falar de um livro que eu li recentemente e que me impactou muito. É um romance, Manual para Sonhar de Olhos Abertos, de autoria do Hélio Flanders. O Hélio, para quem não sabe, é vocalista, compositor do grupo da banda Vanguard. Eu conheci o Hélio pela banda, cujo som eu gosto muito, e fiquei sabendo que ele tinha esse livro. Fui atrás, li, gosto muito das músicas que ele faz, das canções que ele compõe, então já tinha uma boa expectativa, mas a gente nunca sabe, né, como que vai ser na literatura. E aí eu me vi assim profundamente arrebatada pelo romance. O romance, ele nos leva para um universo que é um tanto mágico mesmo, onírico, sonhar de olhos abertos, né? Uma realidade que é um município, né? O personagem vai para esse município de Valle Grande. Então a gente vai parar numa realidade que é um tanto fantástica e fantasiosa, porque ela mistura a língua portuguesa com a língua espanhola, está no Brasil, mas não está no Brasil, está no Mato Grosso, mas não está no Mato Grosso, está no Cerrado, mas não está no Cerrado. Existe é um universo que ele é e não é ao mesmo tempo delimitado, e dessa maneira ele é extremamente sedutor pra gente. A gente cria um espaço mesmo de fantasia que é fabuloso. Então, a criação deste universo, para mim, já foi assim uma coisa muito maravilhosa que o Hélio fez no livro. E a maneira como ele conta a história. Eu vou contar qual é a história aqui para vocês, né? Mas a maneira, então, assim, é um texto. A gente tem um romance, existe uma narrativa, mas existe uma prosa, em muitos momentos, uma prosa bastante poética. Inclusive, aparecem poemas, né? Que o narrador escreve, não só ele, outros personagens também. Existe a troca de cartas entre ele e outros personagens, e aí é muito bacana porque a gente tem a diagramação, né, fez de uma maneira muito interessante a editora Letramento, que publicou, então procurando trazer as letras das cartas. E tem então música, né, letras de músicas, de canções, então ele traz esse diálogo também de vários gêneros dentro do gênero romance, o que é algo bastante característico, né, do romance ao longo da sua trajetória como gênero. E ele traz personagens que são incríveis, elas ficam realmente habitando na nossa cabeça, mas vamos contar qual é a história primeiro, né? Eu vou primeiro dizer que é o seguinte: a gente, ao abrir o livro, depois que a gente passa aqui a folha de rosto, e temos depois a ficha catalográfica, bonitinho, aí vem essa seguinte informação aqui, agora deu para ver. Todas essas memórias datam a partir de minha viagem para Valle Grande, tentando esquecer um tiro na perna. Então a gente já tem um narrador que fala em primeira pessoa, porque ele diz minha viagem, né? E que coloca a história que ele vai nos contar como memórias. Essas memórias vêm, inclusive, com a marcação temporal dos meses. Elas se iniciam em março e vão até dezembro. Dezembro, né? Se não me engano, não é novembro. Novembro. Eu tava com a impressão, é novembro. Elas vão até novembro. Então, elas vão de março a novembro, que é a temporada deste narrador conhecido como Pitico pelos outros. Ele se apresenta assim para os outros personagens. Nesta cidade de Valle Grande. Depois desta
definição como memórias, né? A gente já tá no registro do romance. Vem o mapinha da cidade. Aqui vai ficar ruim de mostrar por conta da luz, mas vem a indicação. Quando a gente está começando a ler, a gente ainda não sabe, mas são os espaços, quais são esses espaços, né? Mas são os espaços que vão aparecer no decorrer da narrativa e eles vão ficar super familiares e presentes pra gente. Aí vem uma frase abrindo que diz assim: se escolhe uma cidade para morrer pelo cheiro que seu nome tem. Aí quando a gente lê, você já fala, nossa, né? Que é isso? E ele foi para essa cidade tentando esquecer um tiro na perna. A gente vai ficar... e aí ele vai entrar na história. Esse personagem está chegando, o Pitico está chegando na cidade. Ele traz, né, ele no ônibus, um adesivo escrito em espanhol, que ele lê. Então a gente já fala, nossa, eu tô indo para uma cidade que fala espanhol, como é, como é que não é. E ele chega nessa cidade, né, dizendo, inclusive, uma cidade nova é uma cidade nova. A tristeza é só um berço para quando estamos pequenos. A felicidade ganha força quando as pernas ficam fracas. A dor eterna não é a morte, mas sim estar doente. E a alegria é a queimadura pontiaguda que dá no estômago quando confunde as angústias na inédita cidade que está para chegar, para que eu tente resistir antes que tudo desabe, às vezes esperançoso de que tudo desabe, às vezes culpado por querer que tudo desabe. Ontem eu rezei céus que tudo desabe, me canso ao buscar, porque não sei reconhecer o que busco. Então a gente vai entrando nesse universo poético, mas aí ele desembarca e a gente vem para a narrativa, que vai permanecer sempre com essa esfera poética, mas a gente vai acompanhar esse narrador chegando nessa cidade onde ele não conhece ninguém, e ele vai começar a frequentar um bar, que é o bar do Cassie, e é lá que ele vai conhecer essas figuras que vão ser incríveis, que são o Geraldo e o Brinco, sobretudo, e a Suzê também. Ele vai começar a se encantar e ele vai conseguir, ao longo desses meses, aprender a lidar, né, com a vida e com ele mesmo, de novo, sentir gosto e prazer pela vida. É um personagem, então, que chega com ele tomou esse tiro na perna. A gente vai aos poucos sabendo o que é que aconteceu, mas nunca vamos saber com os detalhes. Ele deixa isso para nossa imaginação, o que é que aconteceu. A gente não vai ter os detalhes mesmo, né, o que aconteceu. A gente vai tendo, ao mesmo tempo, a vontade de saber, mas o que houve, qual que é esse passado, né, que esse personagem carrega, precisando tanto se libertar, e ao mesmo tempo a gente vai se inundando pelo presente dele, e aí acompanhando depois esse presente que se apresenta de uma forma tão maravilhosa, tão encantatória, e aí são viagens de descoberta dele com esses outros personagens, em que existe um universo um tanto beatnik também, como disse um amigo, poeta e editor, Luiz Perdiz, que já tinha lido esse livro, eu fui conversar com ele a respeito, porque existe, né, toda uma questão da droga, das viagens, mas isso está dentro, compondo esse universo de maravilhamento, porque esse narrador ele vai voltando a se encantar com a vida e se encantar com as pessoas, e ele tem um olhar muito bonito de olhar e se apaixonar pelas pessoas, é muito fascinante isso, e também um fascínio pelas palavras. Então, assim, é um romance que eu li e imediatamente eu quis reler, porque eu falei, não, eu preciso entender melhor como ele fez isso aqui, né? Como ele conseguiu criar essa mistura e fazer com que a gente mergulhe de maneira tão profunda. Eu recomendo imensamente. Ao longo da semana eu vou ler alguns trechinhos do livro no nosso Instagram, aqui no Instagram da Barca.
São coisas muito, muito bonitas. E eu não vou contar o que acontece depois, porque eu acho que eu quero que vocês leiam, quero que vocês viajem nestas páginas, né? Na beleza dessas páginas, na beleza do sonho, na beleza do encantamento, na beleza dessa paixão pelas palavras, dessa paixão pelas pessoas, né? Existe uma hora também toda uma questão, né, da existência ou não de uma divindade e do divino que são as pessoas, né? Uma utopia também no encontro das pessoas é muito lindo mesmo. Os diálogos são muito bem construídos. Essa aqui, olha, até achei, tô aqui folheando, achei, né? Para mim, o verdadeiro transe ou Deus era a alegria de olhar nos olhos de alguém e sentir-me vivo. Fosse no amor, fosse na ofegância de correr da polícia, fosse na adesividade de dois corpos em alguma tarde quando menos se espera, fosse no sorriso de dois companheiros que se tocam no puro encontro da confiança e do desafio de se colocarem além de um mundo que não é infantil nem cínico, apenas cheio de propósito e da consciência de que não nos resta muito mais a fazer. A crença no músculo e nos apetites, no desejo, mas não na saciedade, pois esta requer ensino a fim de ser conquistada, o que no fundo significa resignar-se que ela nunca virá. É cheio de trechos assim, fortes, profundos, tocantes e muito bem construídos. Fica aqui então, Manual para Sonhar de Olhos Abertos.